Doutores, olá, doutoras, tudo bem? Galera, eu sou o professor Bruno Criado e tô passando antes da sua aula só para dar um recadinho. Faz parte desse curso um grupo de WhatsApp. Então, aqui do lado tá o QR Code. Nesse grupo você vai poder tirar dúvidas com o seu professor, vão ser postados conteúdos e além disso vai ser feito um simulado de graça para vocês com correção. Por isso mesmo, entra pelo QR Code ou aqui embaixo na descrição, que tem o link. E se possível, curta, compartilhe, passe para os colegas que estão estudando para a segunda fase da OAB esse e outros vídeos. Nós temos a área trabalhista, penal, empresarial e civil de graça para vocês. Valeu, boa aula, arrebenta que você vai ser aprovado. Tchau, tchau! Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou a Maria Júlia Ferraz, sou advogada e também professora no nosso projeto de preparação para a segunda fase da OAB em Direito do Trabalho. Bom pessoal, no nosso encontro de hoje nós faremos a correção do nosso simulado. Nós enviamos para vocês no nosso grupo de WhatsApp um simulado e agora é o momento de fazer a correção para ver o que vocês erraram, quais foram os acertos. Vale destacar que se você não faz parte do nosso grupo, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo o link para você fazer parte e também para a gente poder reenviar o simulado que ainda dá tempo de você fazer. Bom, pessoal, antes da gente partir efetivamente para a correção do simulado, eu reitero aqui com vocês as minhas redes sociais. Se vocês ficarem com qualquer dúvida em relação à correção de hoje, em relação ao nosso simulado ou também aos demais vídeos que a gente já postou aqui no canal, pode me mandar mensagem que eu faço questão de esclarecer todas as dúvidas de vocês. E ainda, eu reitero o meu convite para que vocês façam parte do nosso grupo de WhatsApp. Lá a gente está postando dicas diariamente sobre a segunda fase e principalmente, pessoal, nós estamos comentando todas as estruturas de peças que não foram trazidas aqui no canal. Então, nós já comentamos as estruturas que tiveram aula e também vamos comentar outras estruturas que não foram tratadas aqui no nosso canal, tá legal? Então, a gente espera vocês lá no nosso grupo de WhatsApp. E agora, vamos avançar para o nosso simulado. Pessoal, eu trouxe aqui para vocês a nossa peça processual e percebam que eu já grifei quais são as principais informações que constam na minha peça processual. Isso é importante, inclusive eu aconselho que vocês façam também quando vocês estiverem fazendo a leitura da sua peça. Porque você aproveita a leitura para não só ir identificando a peça, como também para já sinalizar quais são as principais informações, quais são as informações mais relevantes para depois você passar para o seu rascunho também, tá legal? Então, não deixem de fazer essa marcação no dia da sua prova, que eu tenho certeza que já vai adiantar aí um processo para vocês. E agora, vamos partir para a leitura da nossa peça. Nos autos da reclamação trabalhista número 28.22.36, movida por Fernando Prates em face da Sociedade Empresária Livros Limitada, em trâmite perante a 20ª Vara do Trabalho de Recife, a dinâmica dos fatos e os pedidos foram articulados da seguinte maneira. O empregado foi admitido em 20 de 1 de 2014 para exercer a função de ajudante geral. Recebeu aviso prévio trabalhado em 18 de 7 de 2019. Ocorre que Fernando achava diversos dos seus direitos haviam sido desrespeitados ao longo do contrato, motivo pelo qual ajuizou em 13 de 3 de 2020 reclamação trabalhista contra o ex-empregador, requerendo diversas parcelas. Nesse sentido, requereu sua reintegração porque, em 22 de 7 de 2019, apresentou candidatura ao cargo de dirigente sindical da sua categoria, informando o fato ao empregador presencialmente e com cópia de documentos de registro, o que lhe garante estabilidade no emprego na forma do artigo 543, parágrafo 3º da CLT, não respeitada pelo ex-empregador. Narrou que laborava de segunda a sexta-feira, das 5 às 15 horas, com intervalo de 2 horas para a refeição, pelo que pleiteou pelo pagamento de adicional noturno. Informou que no curso do contrato de trabalho foi transferido de forma definitiva para a filial da reclamada situada em Fortaleza, e que jamais recebeu qualquer pagamento a título de adicional de transferência, também pleiteando essa verba. Salienta ainda que não gozou de férias relativas ao período 2016-2017, apesar de ter permanecido afastado por 7 meses em gozo de auxílio-doença, pleiteando seu pagamento em dobro. E, por fim, que recebia participação nos lucros e resultados
de forma semestral e que o valor não integrava sua remuneração, pelo que pleiteou sua integração em seus respectivos reflexos. Contratado como advogado, você deve apresentar a medida processual adequada à defesa dos interesses da sociedade empresária Livros Limitada, sem criar dados ou fatos não informados. Pessoal, o que a gente tem aqui então? Nós temos a descrição de um acontecimento e agora vocês precisam primeiro identificar qual é a peça processual. Nós vimos nos nossos últimos encontros que a gente tem uma maneira de identificar a peça, que é olhar para o último momento processual. Como nós conversamos na nossa aula de linha do tempo processual, o processo do trabalho ele é composto por uma sequência de atos, ou seja, ele é um procedimento linear em que os atos processuais são previsíveis. Por esse motivo, a gente consegue, a partir do momento em que nós sabemos qual foi o último momento processual, saber qual vai ser o próximo passo, qual vai ser a medida a ser adotada. Nesse caso, da leitura do enunciado, a gente consegue perceber que o último momento é uma reclamação trabalhista. Então, foi descrito aqui que o reclamante ajuizou uma reclamação trabalhista. E aí, a gente tem que lembrar da nossa linha do tempo. Após a reclamação, eu tenho a notificação da reclamada para apresentar uma defesa. E é isso que vocês vão ter que fazer no processo, na sua peça processual, uma contestação, uma defesa, justamente porque o último momento processual descrito no enunciado foi o ajuizamento de uma reclamação trabalhista. E agora, identificado qual é a nossa peça processual, a gente vai partir para o nosso segundo passo, que é lembrar de qual a estrutura da peça processual que eu vou precisar fazer. Lembrem-se que a gente conversou que a contestação ela possui 5 elementos principais, 5 elementos que a gente vai precisar identificar, se eu tenho ou não, e se eu tiver, ele vai ser um tópico na minha contestação. Vamos lembrar, nós temos a preliminar de mérito, prejudicial de mérito, mérito, reconvenção e requerimentos finais. Então, a gente lembra dessa estrutura, a partir da qual a gente vai ter que verificar, primeiro, se nesse processo eu tenho alguma preliminar, se eu tenho alguma prejudicial, quais são as teses que eu vou trazer no meu mérito, se eu tenho ou não reconvenção e depois fazer os requerimentos finais. E aí, para auxiliar a nossa peça processual, nós vamos lembrar de fazer o nosso rascunho. Pessoal, a gente já conversou a respeito, nós lembramos que o rascunho ele é de extrema importância, ou seja, é muito importante que vocês tenham um bom rascunho, que vai auxiliar vocês no momento da prova. Nós bem destacamos que o rascunho ele tem que se limitar a conter as informações importantes, as informações relevantes daquela peça processual. Jamais tentem fazer 2 vezes a peça. Eu vou fazer na minha folha de rascunho e depois eu passo a limpo. Jamais, pessoal, vocês não têm tempo para isso. Por esse motivo, vamos aproveitar do rascunho. Vamos colocar nele as principais informações. Informações estas que vocês vão poder depois se recorrer para elaborar a sua peça processual. Tá legal? Eu trouxe aqui para vocês um rascunho já elaborado. E aí a gente vai acompanhando juntos como é que eu fiz para elaborar esse rascunho, que são as informações mais importantes que eu extraí da minha peça. Lembrem-se que eu fui grifando essas informações, certo? Depois de grifar, eu já parti para o meu rascunho e que eu extraí tudo aquilo que eu grifei e trouxe em forma de rascunho. Vamos lá. Qual a primeira informação que eu coloquei? A data de admissão do reclamante. Então, eu coloquei aqui que o reclamante foi admitido no dia 20 de 1 de 2014. Agora, função. Eu coloquei também que no meu enunciado a função é de ajudante geral. Depois, eu não tenho a data de demissão daquele empregado, daquele reclamante, mas eu tenho a data em que ele recebeu o aviso prévio trabalhado, que foi no dia 18 de 7 de 2019. Também lancei essa informação no meu rascunho. Ainda, no nosso enunciado foi fornecido qual o foro, qual o local de ajuizamento daquela reclamação trabalhista, que é a 20ª Vara do Trabalho de Recife. E aí, eu coloquei isso aqui também no meu rascunho. Ademais, nós temos no enunciado qual foi a data do ajuizamento da reclamação trabalhista. Por esse motivo, eu também coloquei aqui que a reclamação foi ajuizada no dia 13 de 3 de 2020. Superada essas informações iniciais, agora a gente vai partir para a nossa estrutura. Primeiro,
vocês vão verificar da leitura que não foi encontrada nenhuma preliminar de mérito. Por que eu não tenho preliminar? Porque da leitura atenta do meu enunciado, eu não localizei nenhum problema no processo, ou seja, não foi descrita nenhuma situação que contenha algum problema processual, em relação à incompetência, em relação à perempção, algum pedido que não tenha sido liquidado. Não, nós vimos que está tudo correto com aquela reclamação trabalhista. Então, eu não tenho que arguir nenhuma preliminar de mérito. Por esse motivo, eu já vou avançar para verificar se eu tenho alguma prejudicial de mérito. Nós vimos, pessoal, que as prejudiciais, elas podem se dar de três formas. Nós temos a prescrição, e aí nós temos 3 tipos de prescrição, ou seja, eu tenho 3 formas distintas de prejudicial de mérito. Primeiro, a prescrição bienal. Vimos que a prescrição bienal, ela ocorre desde a extinção do contrato de trabalho, em que o empregado tem 2 anos para ajuizar a reclamação trabalhista. Nesse caso, nós não temos a data da demissão do empregado, ou seja, a data da extinção do contrato. Mas, a partir da data do aviso prévio, da concessão do aviso prévio, nós já vamos perceber que eu não tenho prescrição bienal. Por quê? Quando nós temos a informação de que o empregado recebeu o aviso prévio trabalhado no dia 18/7/2019 e ele ajuizou a reclamação trabalhista no dia 13/3/2020. Pessoal, percebam que o lapso temporal entre o recebimento do aviso prévio e o ajuizamento da ação já é inferior a 2 anos. Então, não há o que se falar em prescrição bienal, justamente porque contando do aviso prévio, a gente já consegue ter uma noção que não se passou nem 2 anos. E nós já sabemos que a extinção do contrato foi depois do aviso prévio. Então, já podemos concluir que eu não tenho nenhuma prescrição bienal. Agora, avançando, vamos falar da prescrição total. No nosso enunciado, não foi fornecido nenhuma informação a respeito de alguma verba que seja de trato sucessivo e que tenha sido suprimida. Não tem fornecido nenhuma informação acerca de alguma parcela que não foi prevista em lei. Por esse motivo, eu não tenho descrita nenhuma supressão de algum direito não previsto em lei por parte do empregador. Logo, eu não tenho nenhuma prejudicial em relação à prescrição total. Agora, vamos para a prescrição quinquenal. Eu tenho aqui, como data de ajuizamento, o dia 13/3/2020. E aí, lembrem-se daquele cálculo que a gente já conversou que a gente tem que fazer. Eu pego essa data e vou extrair 5 anos, que é a partir daquela data, anterior àquela data, que as parcelas estarão prescritas. Então, vamos lá. A partir do dia 13/3/2015, eu vou ter o marco da prescrição quinquenal. Então, todas as parcelas anteriores àquilo estão prescritas. Agora, será que o reclamante postulou alguma parcela anterior a 2015? Sim, a resposta é positiva. Por esse motivo, eu vou ter que trazer a prejudicial de mérito. Nós vimos, pessoal, que ele foi admitido em 2014, o que significa dizer que ele postulou verbas desde a sua admissão. Considerando que a prescrição se deu em 2015, eu preciso trazer que a partir dessa data, todas as pretensões anteriores a ela estão prescritas. Então, eu tenho uma prejudicial de mérito. E aí, vamos para o mérito. Da leitura do enunciado, a gente consegue extrair 5 pedidos que foram postulados pelo reclamante. São eles. Ele postulou a reintegração, e aí, logo abaixo de cada pedido, eu trouxe a informação que eu considero como sendo relevante, que eu considero como sendo o que vai fundamentar a improcedência do pedido. Então, em relação à reintegração, nós vimos que a candidatura dele se deu no dia 22/7/2019. E aí, eu coloquei essa informação importante e vocês vão ver depois na fundamentação que ela vai fundamentar a improcedência do pedido. Adicional noturno. Para eu saber se tem ou não adicional, eu preciso da jornada. Então, eu coloquei aqui no meu rascunho qual era a jornada de trabalho dele. Ainda, quanto ao adicional de transferência, eu coloquei no meu rascunho a informação de que a transferência é definitiva. Isso também vai ser importante para mim depois. Em relação às férias, eu coloquei aqui as férias e coloquei também a informação trazida no enunciado de que ele recebeu por 7 meses auxílio doença. Por fim, a PLR, que ele também postulou a sua integração no salário, e eu coloquei essa informação aqui. E no final, pessoal, quanto aos requerimentos, eu trouxe aquilo que eu não posso esquecer, que é aquilo que eu tenho que pedir para que os meus requerimentos também sejam pontuados, que é o que a gente intitulou na nossa última aula de PAIC. Eu vou pedir a produção de provas, o acolhimento da prejudicial preliminar,
a improcedência dos pedidos e a condenação em custas mais honorários advocatícios que eu coloquei aqui. Tá legal? Então, esse é o nosso rascunho da nossa peça processual. É a partir dele que a gente vai elaborar a nossa contestação. Ou seja, eu vou extrair todas as informações do meu rascunho e vou transformá-las em teses. Por que é importante o rascunho? Porque agora, quando a gente for fazer a nossa tese, a gente vai sempre nos remeter ao rascunho para ver o que eu já fiz, o que eu não fiz. E todas as teses que vocês já fizeram, marca um X e volta para a peça. Que aí vocês não vão esquecer de nenhuma informação importante. Tá legal? Feito o nosso rascunho, agora a gente vai partir para o início da nossa peça processual. Lembrando da estrutura, lembrando do nosso rascunho. Vamos lá. A primeira informação relevante que a gente tem. No enunciado da nossa peça processual, foi fornecido qual era o foro, o local de ajuizamento da reclamação trabalhista. Por esse motivo, eu já sei para onde eu tenho que endereçar a minha reclamação. Então, eu vou endereçar para o juízo da Vara do Trabalho de Recife, que foi onde o reclamante ajuizou a reclamação trabalhista. Então, fica ao douto juízo da 20ª Vara do Trabalho de Recife. Ainda, quanto ao processo, no nosso enunciado foi fornecido o número do processo. Por esse motivo, eu também coloquei aqui o número do processo que já foi fornecido. Agora, a gente vai partir para a classificação das partes. Eu tenho livros limitada, que é a reclamada, que é a pessoa que eu estou patrocinando na contestação. Lembrando que, como não foi fornecido no enunciado nenhum dado, nenhuma informação sobre os dados da reclamada, eu não vou criar nada. Eu vou me limitar a colocar qualificação e endereço completos. Lembrem-se disso. Eu só coloco a qualificação quando ela for fornecida. Se não for, eu não coloco. E aí, vamos lá. Vem respeitosamente perante Vossa Excelência, por meio de seu advogado adiante assinado, procuração anexa, com o escritório profissional no endereço completo, onde recebe notificações e intimações, com fulcro no artigo 847 da CLT, oferecer contestação à reclamação trabalhista que lhe move Fernando Prates, já qualificado nos autos em epígrafe, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. Pessoal, o que eu coloquei aqui? Então, eu enderecei a minha peça, eu coloquei qual é o número do meu processo, eu qualifiquei as partes daquela reclamação trabalhista, qualifiquei a reclamada e o reclamante, eu já constei que ele já está qualificado. Eu trouxe o artigo 847 da CLT, que é o fundamento, que é o dispositivo legal que fundamenta a minha peça. Trouxe o meu verbo, que nós bem sabemos é oferecer, e intitulei a minha peça, qual seja contestação. E agora, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas, eu vou partir para a estrutura da minha peça. Então, nós vimos que a gente tem uma prejudicial de mérito, e aí nós já vamos começar trazendo essa prejudicial. Para vocês visualizarem, a gente resolveu trazer o simulado feito, então a gente não vai trazer o espelho de correção. A gente achou que facilita mais a gente trazer a resolução da peça processual, para vocês verem como que a gente escreveu, como que a gente colocou. Vale destacar, pessoal, que não tem uma maneira certa de você escrever. Você pode fazer do seu jeito. O importante é que você traga as informações relevantes, o fundamento e, ao final, faça o seu pedido. E falando nisso, a gente vai usar em todas as nossas teses, em todas aquelas teses que a gente for levantar, nós vamos usar uma estrutura que a gente já vem utilizando nos nossos encontros anteriores, que é, a partir do momento que eu abrir um tópico, automaticamente eu vou abrir 3 parágrafos. Nesses 3 parágrafos, no primeiro, eu vou trazer o meu fato, então o fato do meu tópico que foi aberto. Depois, eu vou trazer o fundamento, que é o dispositivo legal que fundamenta aquilo, no caso, o dispositivo legal que fundamenta a improcedência do pedido. E por fim, eu vou fazer o meu pedido. Tá legal? Em todos os parágrafos da nossa peça, a gente vai usar essa estrutura, em todos os tópicos. Bom, vamos então para a nossa prejudicial de mérito. Vamos ver como é que ficou essa prejudicial. Eu intitulei aqui como prescrição quinquenal, que foi a prejudicial que nós encontramos das informações contidas no enunciado. E aí eu fiz os 3 parágrafos. O primeiro, o reclamante foi admitido em 20 de 1 de 2014, tendo recebido aviso prévio em 18 de 7 de 2019. Ajuizou reclamação trabalhista em 13 de 3 de 2020, postulando verbas trabalhistas desde a data de sua admissão. Então, pessoal, eu trouxe as informações importantes. A data em que ele foi admitido,
e a data do ajuizamento da reclamação. E agora, nós vamos para o nosso fundamento. Nos termos do artigo 7º, inciso 29 da Constituição, artigo 11 da CLT e súmula 308, item 1 do TST, estão prescritas as pretensões anteriores a 5 anos contados da data do ajuizamento da ação. E aí, assim, no caso em tela, estão prescritas as pretensões anteriores a 13/3/2015. Pessoal, essa fundamentação, se você for no seu índice remissivo em prescrição, você já vai encontrar todos esses dispositivos. E aí eu acrescento a vocês. No nosso último encontro de contestação, nós conversamos que toda vez que o examinador fornecer para você a data do ajuizamento, muito provavelmente no seu espelho de correção vai conter essa data, vai pedir para que você coloque essa data. Ou seja, essa data vai ser pontuada. Por esse motivo, toda vez que foi fornecido na sua prova qual foi a data do ajuizamento, é importante que você faça esse cálculo, você conte esses 5 anos para trás e coloque essa data na sua peça, a partir de quanto você quer que seja reconhecida a prescrição quinquenal. Tá legal? E aí, nós colocamos aqui então a nossa data. E depois, nós já vamos partir para o nosso pedido. Pelo exposto, requer a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487-2 do CPC, em relação às pretensões anteriores a 13/3/2015, eis que prejudicadas pela prescrição quinquenal. E esse foi o nosso tópico da prejudicial de mérito. Lembre-se, toda vez que eu falo em prejudicial, se trata de uma prescrição, eu vou verificar qual dessas prescrições eu identifiquei, e o pedido, sempre que se tratar de prescrição, será de extinção com resolução do mérito. E aí, lembrem-se de fundamentar no artigo 487, item 2 inciso 2, do CPC. E aí, a gente coloca em relação a quais pretensões nós queremos reconhecer a prescrição. E aí, é a data que vocês vão ter que calcular. Tá legal? Então, encerrada a nossa prejudicial de mérito, nós vamos partir para o nosso mérito, pessoal. No mérito, nós também já conversamos a respeito. Qual é a maneira que a gente vai fazer? Nós vamos descrever, a partir daqueles 3 parágrafos, qual é o fato que o reclamante postulou, qual é o fundamento que embasa que ele não tem razão, ou seja, que aquele pedido não procede, e por fim, nós vamos fazer o pedido que a gente quer na contestação, que sempre será de improcedência. Bom, vamos para o nosso primeiro tópico, da reintegração. Como é que fica? O reclamante postulou sua reintegração ao argumento de que teria estabilidade no emprego, vez que, em 22/7/2019, apresentou candidatura ao cargo de dirigente sindical da sua categoria, comunicando o registro ao seu empregador. Eu extraí do enunciado. No enunciado, a gente tem aqui, pessoal, que ele postulou a sua reintegração, porque ele acreditava que ele tinha estabilidade no emprego, e aí eu só transcrevi essas informações do enunciado para os meus fatos. Aí, o que a gente precisa lembrar? A gente tem casos de estabilidade no emprego, e a estabilidade do dirigente sindical é um desses casos. E aí nós temos que ela vem prevista no artigo 543, parágrafo 3º do TST, e também da CLT, perdão, e também na súmula 369 do TST. Mas, qual que é a informação relevante que a gente precisa lembrar? Esse registro da candidatura, o momento em que ele for feito, vai interferir para fins de estabilidade. Isso porque a súmula 369 prevê em seu item 5 que se esse registro se der no curso do aviso prévio, aquele empregado não vai gozar de estabilidade no emprego. Aquele registro não vai se prestar para fins de estabilidade no emprego. E é isso que a gente vai precisar trazer aqui. Por obviedade, que vocês não precisam saber essa súmula de cor. Se vocês forem até o índice remissivo, em estabilidade ou em dirigente sindical, vocês vão encontrar essa fundamentação. E aí, como é que fica aqui no nosso segundo parágrafo? Não assiste razão reclamante, isto porque este recebeu aviso prévio em 18/7/2019 e registrou sua candidatura ao cargo de dirigente sindical em 22/7/2019, ou seja, no curso do aviso prévio. Nos termos da súmula 369, item 5 do TST, o registro da candidatura durante o período de aviso prévio não assegura estabilidade. Então, pessoal, o que eu fiz nesse parágrafo? A gente trouxe a data em que ele recebeu o aviso prévio, a data em que ele fez o registro. Nós demonstramos que o registro foi durante o curso do aviso prévio e depois nós fundamentamos com a súmula que ele não possui estabilidade no emprego. E aí,
Demonstrado que ele não possui estabilidade, nós vamos para o nosso pedido. Pelo exposto, requer a improcedência do pedido de reintegração do reclamante, eis que este não possui estabilidade no emprego. Simples, pessoal. Eu trouxe o fato, trouxe o meu fundamento e, ao final, fiz o meu pedido. E agora, vamos avançar para a nossa segunda tese de mérito, que é quanto ao adicional noturno. Pessoal, na nossa peça processual, a gente extraiu que ele trabalhava de segunda a sexta com a jornada das 5 às 15 horas e com 2 horas de intervalo, e em decorrência dessa jornada, ele postulou o pagamento de adicional noturno. Pessoal, o que a gente precisa lembrar? O dispositivo legal, a CLT, ela traz qual que é a jornada noturna, ou seja, qual é o período de trabalho noturno que vai assegurar ao empregado que trabalhar nessas condições o adicional noturno. E aí, pessoal, isso vem previsto no artigo 73, parágrafo 2º da CLT, que traz para nós, que compreende no trabalho noturno aquele que é executado das 22 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte. Vocês vão perceber que da jornada que foi trazida no enunciado do reclamante, ele elaborava das 5 às 15 horas, ou seja, não havia prestação em período noturno, não havia atividade laborativa em período noturno. Por esse motivo, ele não faz jus ao adicional. Então, o que a gente precisava fazer na fundamentação? Demonstrar qual é a jornada noturna, aonde ela vem prevista, e demonstrar que, devido a essa jornada, o reclamante não faz jus ao adicional. Então, como é que ficou na nossa fundamentação? Não assiste razão reclamante, pois, nos termos do artigo 73, parágrafo 2º da CLT, considera-se noturno o trabalho executado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Assim, considerando a jornada de trabalho do reclamante, evidente que não havia labor em horário noturno para fins de recebimento do adicional. E, ao final, eu vou fazer o meu pedido. Pelo exposto, requer a improcedência do pedido de adicional noturno do reclamante. Simples assim, pessoal. Fato, trouxe meu fundamento e, no final, fiz o meu pedido, que na contestação sempre será de improcedência do pedido do reclamante. Tá legal? E agora, vamos ver no nosso rascunho qual foi a terceira tese que a gente encontrou. Nós encontramos a tese do adicional de transferência. O que a gente tem na peça a respeito disso? Pessoal, no nosso enunciado, tem aqui a narrativa de que o reclamante ele foi transferido para a filial da empresa em Fortaleza de forma definitiva e por esse motivo ele postulou o pagamento do adicional de transferência. E aí, quanto à transferência do empregado, a gente precisa lembrar de uma informação importante. Faz parte do requisito para que o empregado tenha direito no percebimento do adicional que a transferência seja de forma provisória, ou seja, ele só vai fazer jus ao adicional de transferência se aquela transferência for provisória e não definitiva. No caso narrado no enunciado, a transferência, e aí no enunciado a gente tem de forma bem clara que a transferência foi de forma definitiva. Por esse motivo, o empregado não faz jus ao percebimento do adicional de transferência. E aí, foi isso que a gente trouxe aqui na nossa tese. Então, a gente intitulou como do adicional de transferência e abrimos os nossos 3 parágrafos. Acompanhem comigo. O reclamante foi transferido para a filial da reclamada, em Fortaleza, de forma definitiva, pelo que postulou o pagamento do adicional de transferência e seus reflexos. Vamos para a fundamentação. Razão não assiste o reclamante, pois, nos termos do artigo 469, parágrafo 3º da CLT, o adicional de transferência só é devido nos casos de transferência provisória do empregado. No caso em tela, como a transferência do reclamante foi definitiva, não há o que se falar em percebimento do adicional. Trouxe aqui o meu fundamento. E agora vou partir para o meu pedido, que será a improcedência da pretensão de adicional de transferência. Tá legal? Então, esse é o nosso tópico sobre o adicional de transferência. Eu trouxe o porquê que ele postulou, o porquê que ele não faz jus ao adicional, que nesse caso é porque a sua transferência foi definitiva, trouxe o dispositivo legal que fundamenta isso e, ao final, pedi a improcedência do pedido. E agora, vamos avançar, pessoal, para a nossa quarta tese de mérito. Nós vimos que, quanto às férias, o reclamante ele também postulou o pagamento em dobro das férias, ao argumento de que ele não gozou das férias em relação ao período aquisitivo de 2016 e 2017. E aí, nós também pudemos extrair do enunciado a informação que durante esses 7 meses do período aquisitivo, ele gozou de auxílio-doença. E aí, por que essa informação
é importante para nós. Pessoal, o artigo 133 da CLT, ele prevê algumas situações que, se acontecerem durante o período aquisitivo, vai fazer com que o empregado perca o direito de férias. Então, nós temos situações que, se acontecerem durante o período aquisitivo, vão resultar no não direito do empregado ao recebimento das férias. E aí, a gente tem, se ele preencher alguma dessas situações, ele não vai poder tirar férias e ele também não vai poder requerer o seu pagamento em dobro. E aí, nós trouxemos aqui na nossa peça processual um desses casos. O inciso 2 do artigo 133 da CLT prevê que, se o empregado permanecer gozando de alguma, afastado, né, e ele estiver gozando de alguma licença remunerada por período superior a 30 dias, ele não vai poder gozar das férias em relação àquele período aquisitivo. E é exatamente isso que aconteceu com o reclamante. Percebam que foi narrado para nós que durante aquele período aquisitivo de 2016 e 2017, ele permaneceu em gozo de auxílio-doença. Ou seja, ele permaneceu afastado do trabalho e de forma remunerada, porque ele estava recebendo do INSS o benefício previdenciário auxílio-doença. Então, pessoal, é um caso de afastamento, de licença remunerada, em que ele permaneceu por um período superior a 30 dias, porque foi passado para nós no enunciado que esse benefício previdenciário foi pago pelo período de 7 meses. Então, esse é o fundamento legal que vai fazer com que a gente peça a improcedência do pedido de férias. Vamos lá. A gente, então, descreveu isso no enunciado, que ele postulou esse pagamento em dobro pelo período em razão do afastamento, e aí depois a gente vai para o nosso fundamento, qual seja, razão não assiste o reclamante, pois, nos termos do artigo 133, item 2 da CLT, inciso 2, perdão, o empregado que permanecer em gozo de licença remunerada por mais de 30 dias não terá direito a férias. No caso em tela, o afastamento do reclamante se deu por 7 meses, não havendo que se falar, portanto, no pagamento das férias em dobro. Então, pessoal, no meu fundamento, eu descrevi qual foi a situação ocorrida durante o período aquisitivo que resultou que ele não tenha direito às férias e também trouxe o dispositivo legal que fundamenta isso. E aí, eu vou partir para o meu pedido, que é a improcedência do pedido de pagamento das férias em dobro. Tá legal? E agora, vamos avançar para a nossa última tese de mérito. Pessoal, no nosso enunciado, o reclamante, ele descreveu que ele recebia participação nos lucros e resultados e que essa PLR não integrava a sua remuneração. Por esse motivo, ele pediu a sua integração e também pediu os seus reflexos. Pessoal, em relação a esse tema, o que a gente precisa lembrar? A participação em lucros e resultados, ela não possui natureza salarial, ou seja, ela não faz parte da remuneração do empregado. E ainda, ela não repercute em nenhum outro direito ou verba trabalhista do empregado. Isso é o que prevê, pessoal, o artigo 7º, inciso 11 da Constituição Federal e o artigo 3º da Lei 10.101 de 2000, que é a lei que regulamenta a PLR. E ainda, vocês, por obviedade, não precisam decorar esses dispositivos. Se vocês forem no seu índice remissivo e procurar por participação nos lucros e resultados, vocês vão encontrar essa informação. Vale destacar, pessoal, se eventualmente essa lei não estiver no seu índice remissivo, você pode fazer uma remissão. E aí eu destaco, se você tiver qualquer dúvida em relação às remissões, nós já disponibilizamos aqui no canal um vídeo em que a gente explica para vocês qual a maneira correta de fazer uma remissão. Então, se você tem alguma dúvida em relação a isso, não deixe de conferir o nosso vídeo, tá legal? E agora, voltando aqui para a nossa tese de mérito. Nós vimos, então, que a PLR ela não possui natureza salarial. Por esse motivo, ela não tem que integrar a remuneração do empregado, muito menos produzir algum reflexo. Então, vamos ver como é que ficou essa nossa tese. O reclamante sustentou que recebia PLR de forma semestral e pleiteou a sua integração na remuneração, bem como seus reflexos. A gente vem para a fundamentação. Razão não assiste o reclamante, pois, nos termos do artigo 7º, inciso 11 da Constituição Federal e artigo 3º da Lei 10.101 de 2000, a PLR não possui natureza salarial, não havendo que se falar, portanto, em integração da referida verba ou seus reflexos, vez que tal participação não reflete em qualquer outro direito ou verba. Aqui, nós trouxemos, então, a nossa fundamentação e vamos fazer o pedido, que será, pelo exposto,
requer a improcedência do pedido de integração salarial e reflexos do reclamante. Tá legal, pessoal? Essa então foi a nossa última tese. E para a gente confirmar se é a última tese ou não, a gente volta para o nosso rascunho. Percebam que quando eu trouxe o tópico do mérito, eu trouxe 5 teses. E a última tese era a PLR. Então, a gente confirma. A gente fez a reintegração, fizemos o adicional noturno, o adicional de transferência, as férias e a PLR. Esse é o checklist que você deve fazer depois que você finalizar seu mérito. Porque depois disso, você já vai partir para o outro tópico. Então, para que você não esqueça nenhuma tese que eventualmente possa passar batido, volta para o seu rascunho. Se não tem mais nada, você já pode ir para os seus requerimentos finais e encerrar a sua peça processual. Pessoal, lembrem que no rascunho eu coloquei o PAIC para vocês, que é um macete que a gente fez na nossa última aula de contestação para a gente lembrar dos requerimentos finais. E agora, então, vamos passar todos esses requerimentos da nossa peça. Primeiro, o nosso P, que é a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, em especial, prova documental e depoimento pessoal do reclamante sob pena de confissão. Esse vai ser o nosso primeiro pedido. Depois, o A, nós vamos querer o acolhimento da prejudicial de mérito. Lembre-se, toda vez que falou em prejudicial ou preliminar, a gente vai pedir o acolhimento para a extinção do processo com resolução, aqui façam essa correção, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487.2 do CPC, quanto às prestações atingidas pela prescrição quinquenal, ou seja, as prestações anteriores a 13 de 3 de 2015. Novamente, eu repito aquela data que nós encontramos lá no início, tá legal? E por fim, no meu mérito, eu vou pedir a improcedência de todos os pedidos do reclamante com a sua condenação no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no importe de 15% nos termos do artigo 791-A da CLT. Então, eu lembrei de tudo. Eu pedi a produção de provas, o acolhimento da prejudicial que eu encontrei, a improcedência dos pedidos do reclamante e, por fim, a condenação do reclamante nas custas e nos honorários advocatícios. E aí, pessoal, vamos finalizar a peça que é para dar sorte nesses termos: pede deferimento, local e data, advogado, OAB número. Lembrem-se sempre, vamos finalizar dessa forma, não vamos identificar nada, não vamos colocar nenhuma outra informação que não sejam essas para que vocês não corram o risco de eventualmente configurar alguma identificação da peça. Então, tomem muito cuidado ao finalizar a peça processual de vocês. Pessoal, essa foi a nossa correção de hoje. Se você foi bem nessa peça, eu te parabenizo. Continue assim, você está no caminho certo. Eu tenho certeza que isso vai se repetir no dia da prova. E se você cometeu algum erro, não se preocupe. Esse é o momento de errar. O simulado, ele é feito porque se você erra aqui e você se atenta ao seu erro, busca procurar por que você errou, isso não se repete no dia da prova, tá legal? E aí, nós vamos encerrar os nossos vídeos por aqui. Eu espero vocês no nosso grupo de WhatsApp para a gente continuar juntos e firmes nos estudos até o dia da aprovação de vocês. Até mais e um abraço!